olhando para dentro de nós. Esse papo hoje vou até gravar, começar a gravar agora, mas esse papo vai ser bem falando mais e olhando para dentro de nós e entender o que a gente tem feito e aonde cada um de nós queremos chegar. Onde vamos chegar? Eu sei e estou muito claro na minha cabeça aonde eu estou, onde eu estava e onde eu quero chegar. Então eu sei muito bem o trajeto que eu quero lá chegar. Por isso que quando eu tenho um dia ruim, um dia difícil, eu não, vou desistir, não quero mais isso. Não, isso já não passa mais da minha cabeça. Isso aí já é uma coisa que não vem na minha cabeça mais. Porque esse plano já não existe. De, é outra coisa que eu irei fazer. Não, isso já não existe. Então a única coisa que existe é: tenho coisas a melhorar, estou sendo indisciplinado em algumas coisas, não estou seguindo as regras, isso vai acontecer com que eu irei me destruir. Não preciso de ninguém para me prejudicar a mim mesmo. Então, ou seja, eu sou masoquista em pegar e me prejudicar, em fazer com que eu sofra, com que eu sinta dor, que eu reinicie sempre o processo e fique nesse loop infinito de nunca andar para frente. O silêncio fala mais sobre nós, sobre o que a gente tem que melhorar e o quanto isso impacta nós, do que ficar falando, porque falar, até passarinho fala. Cantar, todo passarinho fala. Mas agora aqui, quando tu senta a bunda na frente do computador, pega um gráfico, abre a tua boleta, sabe o que tu tem que fazer, e mesmo assim, sabendo as regras, a gente pega e negligencia, quebra a conta por ganância, por irresponsabilidade. Se vocês fossem funcionário de vocês mesmos, vocês demitiam vocês? Com certeza eu me demitiria. Eu também. Mas acho que é exatamente essa questão da solidão, entre aspas, porque é um trabalho virtual que ninguém está te vendo e que, entre aspas, você tem a possibilidade de consertar a cagada que você fez em minutos, né? Não, eu quebrei, eu vou ali, eu compro outro, ninguém está me vendo e a gente se engana. E quando é físico, né, você está sendo olhado, você está sendo visto e acaba moldando mais a sua postura e as suas ações. E virtualmente, aqui, a gente sozinho, a gente com a conta da gente, a gente acaba fazendo besteira. Eu acredito que muitas vezes por isso. É porque a gente, na vida real, assim dizer, a gente tem o medo de quê? De ser julgado, de ser apontado o dedo, de pagar pelas nossas decisões. Porque, por exemplo, se eu sair hoje na porta da minha casa, a primeira pessoa que passar na minha frente eu chutar a canela dela, ou vai acontecer duas coisas. Ou ela vai me devolver o chute na canela, ou eu irei preso, ou qualquer outra coisa do gênero. Agora, isso no mercado não acontece. O máximo que vai acontecer é eu perder minha conta. É um risco que eu corro, que eu sei que eu posso ir lá e comprar outra depois? Isso aí é uma coisa evolutiva do nosso cérebro, que a gente não nasceu para trabalhar digitalmente. A gente nasceu para poder trabalhar em comunidade. A gente, quando éramos na idade da pedra, assim dizer, nós pescávamos juntos, nós vivíamos juntos, a gente vivia em manada. Nós não somos feitos para estar sozinhos. A gente tem senso de comunidade. Por isso que eu acho cada dia mais importante uma comunidade de trading. Acho fundamental para quem inicia, para quem está no projeto, quem está no meio do caminho, para quem está no final. Por isso que todo mundo tem a vontade de pertencer a algum lugar, que é o senso de pertencimento. Eu me pertenço a algum lugar. Eu até posso não ter resultado, mas eu pertenço a alguma comunidade, a algum lugar.
Aqui eu tenho certeza, não são todos que têm filhos, mas a maioria aqui tem filhos. E quem tem filhos, se a gente tiver que a vida dos nossos filhos dependa da nossa decisão que a gente vai fazer durante a semana, eu duvido e pago o que vocês quiserem se vocês vão descumprir a regra. Se vocês vão quebrar a conta, se a vida de um filho de vocês estiver em risco. Por causa de uma Sim. única decisão imatura de vocês. Então eu chamo vocês para pensar no negócio de trading como uma empresa. Chamo para pensar que vocês são o CEO, que vocês são os gestores, que vocês também são os operadores e que vocês têm o quê? Um plano de médio e longo prazo. Todos vocês, quando iniciaram no trading, tinham um objetivo, que era fazer talvez uma renda extra, que era talvez fazer um dinheiro mais, para melhorar a qualidade de vida sua e da sua família, opa, até ficar rico, ou viajar, ou ir andar de bicicleta, qualquer coisa do gênero. Todo mundo aqui tem um objetivo. Cada um vai ter o seu objetivo em particular. E não está errado independente do seu objetivo. Porque cada um tem a sua realidade. Então eu convido vocês a sermos cada vez mais disciplinados, cada vez mais profissionais. Para que eu olhe daqui um mês à frente, poxa, um mês atrás, o Eduardo ele descumpria as regras, ele quebrava uma conta atrás da outra, ele não levava a sério uma conta de US$ 22, ele aprovava uma conta 2 dias depois já quebrava a conta. Por que, que ele quebrava a conta? Porque não seguia as regras. Porque não colocava trava na plataforma. Porque queria alavancar. Porque queria recuperar rápido. Essa semana mesmo aconteceu um dia que eu quis acelerar o processo e não precisava. Foi o dia que eu fiz topada e eu parei, levantei da cadeira e saí. Depois eu voltei. Por quê? Eu quis acelerar o mercado. Por causa de um erro, eu acelerei o mercado. Então a gente tem que olhar para nós, quando a gente erra, o que me fez errar? Qual foi o gatilho? O que eu senti? Porque se eu antes de clicar, antes de errar, eu estava ciente do que eu queria fazer, onde era o meu stop, onde era o meu take, qual era a quantidade de lotes que eu ia entrar, e eu erro nisso, alguma coisa me fez errar. Qual foi essa decisão? Qual foi o sentimento? Qual foi o gatilho? Só quando a gente descobrir isso e planear, analisar, usar a estatística, a gente vai conseguir evoluir. A gente vai conseguir passar ao tal consistência que todo mundo almeja. E a consistência não é porque você faz dinheiro, é porque você é constante nas suas decisões, constante na sua disciplina, constante nas tuas regras. Isso é constância. E as pessoas colocam constância como dinheiro, resultado final. E não é resultado final. Resultado final é a consequência de uma boa decisão, de bons hábitos. E eu quero que todos nós nos pontuamos. Pô, Eduardo, errou aí, ó. O que que você fez de errado? O que que te aconteceu? Lu, errou aí, o que que aconteceu? O que que você sentiu? Caio, o que que aconteceu? Raduz, Yuri, Rinaldo, tá acontecendo? Precisa de ajuda? Você não tá entendendo alguma coisa? Por isso que a gente é uma comunidade. Por isso que estamos aqui para nos ajudar e evoluirmos juntos. Muitos de vocês está aqui já está comigo há muitos meses e sabe o quanto a gente evoluiu nesses meses. Evoluímos muito como pessoa, como operador, como analista gráfico.
E a gente é a média das 5 pessoas que a gente convive sempre. Se a gente aceitar que todo mundo aqui tá tudo bem ser indisciplinado, tá tudo bem quebrar a conta, a gente vai ser a mesma coisa. A gente vai quebrar, a gente vai ser indisciplinado, a gente vai pegar qualquer tipo de trade. E no final a gente vai rir na sexta-feira e falar: mais uma sexta-feira que eu me arrebentei. Achar normal. Romantizar a derrota? Não, gente. Não. Eu não quero isso pra vocês. Eu não quero isso pra mim. Eu não investi tempo da minha vida e financeiramente para ser um derrotado, para ser um fracassado, para chegar no domingo eu falar, porra, mais uma segunda-feira? Não. Eu quero chegar no domingo à noite e falar, porra, agora eu vou analisar o gráfico, amanhã é segunda-feira, amanhã é mais um dia de trabalho, mais um dia que eu vou fazer acerto, mais um dia que eu vou fazer as coisas certas. Eu não estou preocupado na sexta-feira, eu estou preocupado em ser disciplinado na segunda. Depois que eu fui disciplinado na segunda, no final do dia, eu finalizo e olho. Beleza, fui um excelente operador. Eu errei, mas eu cumpri as minhas regras. Ninguém vai acertar 100%. Ninguém vai ser 100% disciplinado. Não vai. Ninguém. Ninguém. Quando formos indisciplinados, que sejamos indisciplinados com cautela, com segurança. Provavelmente, depois desse bate-papo de hoje que a gente vai ter, uma galera vai me odiar, uma galera não vai querer falar comigo, uma galera vai querer, sei lá, sair, qualquer coisa do gênero. Mas tá tudo bem. Eu senti no meu coração que eu tinha que falar isso com vocês hoje. Que era isso que vocês precisavam ouvir, que é isso que eu precisava falar. Porque não é só eu, não é só a Lu, não é só o Yuri, não é só o Caio, não é só o Raduz, o Rinaldo, que tem dias difíceis. Todo mundo tem dia difícil. Só que o que acontece? Como seguimos muitas pessoas e olhamos muitas pessoas, no Instagram, na vida virtual, tudo é mil maravilhas. Mas na vida real não é assim que acontece. A média nossa aqui de pessoas que estão na comunidade e de pessoas que assistem o meu conteúdo no YouTube é acima de 35 anos, galera. A média. Então não estamos lidando com crianças, não estamos lidando com adolescentes. Não, somos adultos. Somos responsáveis. Todos nós queremos coisas melhores para todo mundo. A vida, ela é uma escolha. Você pode escolher. Existem dois tipos de dor que você pode escolher: a dor do crescimento ou a dor do arrependimento. Ela é uma escolha. Você pode escolher estar arrependido ou a dor do crescimento. A dor do crescimento é o quê? Eu ser disciplinado, eu cumprir as regras, seguir o gerenciamento. A dor do crescimento, eu costumo até falar o seguinte: a disciplina de acordo com a frieza do gelo é o esforço diário e a coragem de cortar laços que me mantêm estagnado. Quais laços me mantêm estagnado? O que me prende à minha evolução? Qual é o problema? O que me faz fugir o gerenciamento? Alavancar, não dar valor numa continha. Isso trava o meu crescimento. E a dor do arrependimento? A mediocridade. Pessoas que estão sempre arrependidas de algo que fizeram porque furaram o plano são pessoas medíocres. É uma doença crônica isso. É o peso das desculpas. A prisão é eterna por causa do conforto. É confortável eu quebrar a conta e ir lá e comprar outra. Porque é mais fácil eu quebrar e comprar outra do que eu seguir o plano até chegar no resultado. Ou eu quebrar, mas seguindo o plano. O nível de sucesso ele é ditado pela quantidade de verdades desconfortáveis que está disposto a suportar. Qual é a verdade que vocês estão dispostos a suportar? Poxa, hoje eu finalizei o dia negativo e eu vou ter que aceitar. Vou ter que aceitar. Eu não tenho que gostar, eu só tenho que aceitar. Ah, esse trade não configurou o que eu queria. Então eu vou ficar de fora. Não vou ficar arrependido de não ter entrado. Não vou fazer isso.
Outra coisa que é o plano. Qual é a meta exata que vocês têm? Não falo financeiramente só. Qual é a meta de trades que eu vou fazer no dia? Qual é a meta de trades que eu vou fazer na semana? Qual é a meta de trades que eu vou fazer no mês? E depois, quem são as pessoas únicas e responsáveis pela execução diária? Eu até brinco. Eu não estou replicando a minha conta na conta de vocês para entrar e sair no mesmo lugar ou vice-versa. Não. O único responsável pela execução direta, diária, somos nós. No mercado financeiro é tudo sobre nós. Tudo sobre nós. E menos culpar o outro. Porque é fácil eu cometer um erro e culpar o outro. Culpar o meu colega da esquina. Culpar o cara ali que não me explicou onde ele ia entrar. Ah, eu não vi um bloco de ordens. Aí eu entrei lá no Candle Martelo. Tá, é uma decisão que eu tomei. Quais as ferramentas que eu vou usar? Vocês sabem quais as ferramentas que vocês vão usar para trabalhar, para tomar decisões? O que o mercado precisa fazer? O que ele precisa configurar para que vocês tomem a decisão de clicar ou não clicar? Se ele fizer X, eu clico. Se ele fizer Y mais B, eu não clico. Vocês têm esse filtro do que clicar e do que não clicar? Ou só vão entrar porque eu acho que vai cair, eu acho que vai subir? E tem que existir um processo. Quais são os passos operacionais estritos e inegociáveis? Tem que ser coisas que são inegociáveis. Por exemplo, fugir do meu GR no dia tem que ser inegociável. Não tem que ter negociação. Não pode existir isso. E a minha função, eu até me coloco como um líder da comunidade. Por quê? Um líder, ele não vai na frente e esquece das pessoas que estão atrás. Não. Ele desce, entende qual é a dificuldade, o peso de um dos membros da equipe ou do pelotão, como vocês quiserem chamar a analogia. Vou lá, e aí? O que está acontecendo? O que você está precisando? Aonde você está errando? Compartilha comigo que eu vou te ajudar. Não é eu fechar aqui a câmera, a live, não deixar que as pessoas falem sobre suas dores, seus problemas, para evoluir. Por isso que eu nunca dou uma aula sem a gente ter prática, sem a gente falar sobre prática. Porque a prática tem que estar alinhada à teoria. Tem que praticar, tem que fazer. Existe só 3 formas na vida de aprender: ouvindo, vendo e fazendo. Cada pessoa aqui aprende de uma forma. Umas pessoas aprendem ouvindo, outras aprendem vendo, outras aprendem fazendo. Então, quando alinhamos as 3 formas que o ser humano aprende, a gente vai ter um sucesso consideravelmente maior. Consideravelmente. E depois tem uma coisa que aí já foge um pouquinho, que não é o nosso caso, mas a gente, sem perceber, a gente está entrando na mesma coisa que a geração Z, que é o quê? A gente tem acesso a muita informação, a um nível de informação gigante, mas é tudo informação que ela diverge, ela não converge. E informação divergente, vocês não chegam a lado nenhum. Então o que acontece? Nós temos que deixar de ser a geração Z. Temos que ter senso crítico, resiliência, um nível crítico absurdo para a gente saber o que assimilar ou não. E hoje em dia eu vejo que as pessoas estão cada vez mais melindrosas também, que é, tem alergia a feedback. As pessoas não gostam de ouvir feedback, não gostam que pergunta. Já me aconteceu aqui, algumas pessoas vocês sabem. Eu questionar o porquê das coisas, a pessoa ficar chateada, pedir para partilhar a tela, a pessoa
não querer porque ela falou anteriormente que dominava, e aí depois ela se sente desconfortável na frente da tela porque ela tem que explicar o que ela falou que dominava. As pessoas são muito melindrosas hoje em dia. E o mercado financeiro não aceita esse tipo de pessoas melindrosas. Porque pessoas melindrosas vai levar um stop e vai querer ter razão. Vai querer alavancar, querer mostrar para o mercado quem manda. E isso que separa a emoção da função operacional. Então a nossa função não é ter emoção, é ser operacional. E quando a emoção vier, eu tenho que usar o quê? O método operacional para me travar. Para que eu não tome as minhas decisões ruins. Para que se eu estiver fora de mim, louco, sem responsabilidade, que eu sei que eu não vou perder a minha conta num dia porque eu tenho trava. Ou porque eu levantei, fiz a regra dos 2 minutos ali, ó. Ok, levei um stop, paro, respiro. Pronto, respirei. Já sou uma outra pessoa. Baixei a minha adrenalina. Vocês sabem que na construção de hábitos equilibráveis, o que é preciso ter? Vamos imaginar que o cérebro ele é dividido em duas partes, o lado esquerdo e o lado direito. O lado esquerdo é o que planeja, é o que cria o plano, que desenha gerenciamento, desenha a entrada perfeita, que analisa o gráfico parado, que é até muito bom no replay, mas aí o lado direito, que é o que executa, ele não segue as regras do planejamento. E um soldado, uma pessoa que não questiona, ela não cumpre as regras. Um soldado lá na guerra, ele vai questionar o que o comandante mandou ele fazer? Ou ele só vai lá e vai fazer o que foi mandado no plano? Ou ele vai fazer o que ele acha que tem que ser feito? Só vai executar, exatamente. Ele só vai executar. Ele não vai falar, ele tá errado. Ah, se eu for pela esquerda, talvez eu não leve uma bomba, talvez eu acerte o inimigo. Não, ele não vai fazer isso. Ele simplesmente vai executar o que está no plano. Só executar o que está no plano. Por isso que existe uma regra de ouro, que são as regras dos 14 dias cruciais. Que vai piorar, que vai ficar ruim, que vai ser chato até ficar bom. Ser disciplinado é chato. Ser disciplinado é tedioso. Mas vai chegar uma hora que vai se tornar fácil. Porque eu já sou tanto tempo disciplinado que vai chegar uma hora que é fácil ser disciplinado. Que quando eu for indisciplinado vai me incomodar. E a regra de ouro que eu posso deixar para vocês como reflexão: falhou um dia, volte imediatamente ao eixo. Volte na hora. Errei, tá ótimo, tá tudo bem, eu sou humano, mas volta imediatamente ao eixo. Não deixe um erro contaminar a semana, o mês, o ano, a tua carreira, a tua vida. Não, não deixa. Errar, todo mundo pode errar. Todo mundo tem o direito de errar, mas continuar errando é uma escolha. Continuar errando é uma escolha. Então vocês têm que fazer uma cisão obrigatória, porque crescer gera obrigatoriamente distanciamento. Se o seu ambiente normaliza a mediocridade, os hábitos ruins, a sua disciplina será drenada para poder participar do grupo, para se sentir integrado ao grupo. Se todo mundo quebra, eu também posso quebrar, tá tudo bem, é normal. Agora, se todo mundo é disciplinado, se eu quebrar, vou ficar incomodado. Porque as pessoas vão olhar, as pessoas vão julgar, as pessoas talvez não vão falar, mas vão pensar. Será que eu quero o julgamento de outras pessoas? Será que eu quero o meu próprio julgamento, que é o pior deles?
E falando sobre negócios, como eu estava falando que o trading é uma empresa, é um negócio, não existe uma empresa forte, não existe um negócio forte com CNPJ fraco, gente. Não existe. Temos que ter um CNPJ forte, temos que ser fortes a nível pessoal, para que assim a nossa empresa cresça e tenha frutos. Vou contar uma coisa para vocês aqui. A gente tem uma mulher, mas aqui a gente tem vários homens. Vocês sabem por que uma empresa ela é feminina e não masculina? Não é empreso? Vocês sabem o porquê? Não? Pois. Vocês sabem que quem multiplica é o feminino? A mulher, ela que tem filho, o homem não tem. Então o feminino multiplica. Por isso que a empresa é feminina. Por isso que não é o empreso. O homem não multiplica. O homem faz. O homem executa. O homem vai lá para a luta. Quem multiplica é a mulher. É o feminino que multiplica. Fica essa analogia para vocês. Parem e pensem. Tudo que multiplica é feminino. Macieira, cadela, tudo é feminino. O poder da multiplicação está na mão das mulheres, não na mão do homem. Entende? Eu vou fazer uma pergunta para vocês que é: qual é o meu grau de contribuição neste problema? Essa pergunta é de vocês para vocês, não minha para vocês. Para resolver o problema que vocês têm hoje, qual é o grau de contribuição que vocês têm neste problema? Podem abrir o microfone para falar se quiser, estão à vontade. Vai ser um privilégio ouvir a voz de vocês. Só peço que falem ordenadamente, um de cada vez, para que assim a gente se entenda, que fique claro. Porque o fim da narrativa do coitadismo, coitado, quebrou mais uma conta. Não, gente, não. A vida recompensa a transformação, gente. Recompensa quem faz, quem não, quem não faz um esforço cego, sem desculpas. Eduardo, Pode falar. deixa eu te falar o seguinte, há um tempo atrás, eu percebi que eu estava que eu estava dispersando minha concentração, a minha produtividade e até um vício. Depois identifiquei que era até um vício em, em redes sociais, com celular, com telas, né? Assim, com telas com coisas que não é produtivo, por exemplo, redes sociais. No momento de estar trabalhando, está dispersando minha atenção, vendo o que está acontecendo, né? E aí, o que que eu fiz? Aí eu instalei um aplicativo que bloqueia o acesso a essas redes sociais. E que, se for necessário, eu posso pegar esse aplicativo e dar para alguém colocar uma senha para eu não ir lá e ter que mudar as configurações dele, entendeu? Para, tipo assim, liberar mais tantos minutos para eu acessar alguma coisa. Então, isso aí forçou com que eu retirasse isso
literalmente assim da minha frente, da minha vida, né? Que, semelhante aos senhores aí, eu trabalho com computador, com celular o dia inteiro. Uhum. E, e aí eu percebi que eu já estava num estágio assim de vício, porque gastava assim, algumas horas por dia com rede social, com rede social. E quando instalei esse aplicativo, aí não tinha como acessar a mão e automaticamente lá no, no, no ícone do Instagram, ou do Face, ou do YouTube. E aí eu comecei a ter uma noção maior de como é que eu estava diante dessa situação. Tanto é que hoje em dia eu praticamente nem acesso mais redes sociais. Acesso assim num domingo, tenho alguns minutos por dia, mas nem entro para poder ver. E aí isso aí me forçou a ter disciplina, me forçou a incorporar essa disciplina, incorporar isso aí resultou em ter mais produtividade, eu colocar tempo e energia no que realmente eu preciso, entendeu? Então, Sim, por que que eu estou falando isso? Porque, por analogia, é isso que você está falando também, né? Eu vejo que pode ser uma ferramenta que ajuda a gente ter mais disciplina na gestão do trade, na gestão de risco, né? Eu sei que existem algumas ferramentas que forçam o trade a não clicar além do que ele decidiu no gerenciamento de risco dele, do que ele estabeleceu para ele, né? E se for necessário, uma outra pessoa externa coloca uma senha e aí o trade não consegue, barrou naquele dia, barrou. E aí vai cortando essas questões dessas indisciplinas, né, de clicar mais do que se deve, fugir ao gerenciamento de risco. Então, eu vejo assim que quando a gente coloca uma ferramenta externa, penso eu, porque eu ainda não usei para trade, mas por analogia, penso que também faz com que a gente tenha uma concentração maior no que a gente está lendo do gráfico. A gente sabe que a gente só vai ter dois, três tiros no dia ali, né? Cliques, e sim, isso força com que a gente possa ter uma assertividade maior. Então, eu imagino que também uma ferramenta externa pode ajudar muito nessa questão, sim, porque sem aí nós dúvida, vamos ter um controle externo sobre nós, sem das dúvida. nossas ações. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, eu concordo plenamente. E tem um outro detalhe, nós como traders, ô Rinaldo, a gente é, tem o ego um pouco alto. O que que é? Ah, eu não preciso de trava, eu não preciso de limites, por quê? Porque eu sou bom, porque eu já opero há muito tempo, porque eu sou adulto, eu na minha vida fora do mercado eu sou disciplinado. Desculpa a palavra, é porra nenhuma. Porque se fosse, era disciplinado no mercado também. Não existe um operador fora do mercado e um operador no mercado. Não. O mercado simplesmente ele exalta os teus problemas, as tuas indisciplinas. Não vem com essa que eu sou disciplinado fora e dentro não. E dentro não sou. Isso não existe. Isso é uma desculpa. Isso é uma desculpa. E de pessoas que se desculpam demais, o mundo tá cheio. E o inferno nem se fala de quantas pessoas que se desculpam por coisas que deveriam fazer certo e não faz. Com isso, eu vou fazer uma pergunta para vocês. A liberdade é fazer o que não se quer? Se apenas faço o que quero? Sou escravo do meu estado de humor? O que é ter liberdade? O que é uma pessoa ter liberdade? Vocês sabem o que é? É fazer o que quer quando quer? Como é que é? O que é liberdade para vocês? E aí, todo mundo quer liberdade, mas ninguém sabe o que é liberdade?
Eu entendo que a liberdade, vamos dizer assim, uma liberdade verdadeira, a pessoa ela pode fazer o que ela quer do que é correto. Porque se ela faz tem alguma ação que resulta em escravizar ela em um sofrimento, aquilo não é a liberdade. Por exemplo, a pessoa usa droga, ele é liberto para fazer o que quiser. Mas a gente sabe que o vício em droga escraviza a pessoa. Então não é uma liberdade, aquela ação, é uma corrente, né? E semelhante no trade, talvez pode ser semelhante também, né? A indisciplina não é liberdade. E a liberdade é a pessoa ter, vamos dizer assim, as ações corretas no trade e se beneficiar do mercado. Fazendo uma comparação assim com a vida, né? Com a Eu, realidade da vida. eu até posso ser um pouco mais direto nisso. A liberdade é, eu posso fazer o que eu quiser, mas não quer dizer que eu deva fazer. Eu posso alavancar, eu posso quebrar a conta, eu posso comprar outra conta, mas eu devo fazer? Nem tudo que me convém é lícito. É, É ter domínio próprio. Se eu quiser, por exemplo, amanhã ir para Disney, eu posso, mas eu devo. Me convém? Vamos à analogia de casamento. Se eu sou casado, uma pessoa me chama para ir jogar futebol. A minha resposta para deixar as mulheres felizes e a minha saúde mental também feliz é o quê? Deixa eu perguntar à minha mulher se eu quero. Porque se ela não quiser, eu não quero. Por quê? Eu até posso ir jogar futebol sem falar pra ela, sem fazer qualquer outra coisa do gênero, ou sem a vontade que ela queira que eu vá. Mas me convém causar intriga no casamento, ciúme, algum problema, deixar ela triste, talvez ela quer fazer alguma outra coisa. Me convém? Isso é liberdade. Saber que eu posso fazer o que eu quero, mas eu não vou fazer. Porque eu escolhi fazer o certo, mesmo podendo fazer o errado. Eu até trago duas palavras que, que são fantásticas, que eu levo para minha vida, que é motivação e disciplina. Motivação baseada no humor, em fêmea e instável, exige condições perfeitas. O mercado não é perfeito, ele é instável e não é baseado no meu humor. A disciplina, baseada na repetição, inabalável e constante. Fazer o que não se quer fazer como se quisesse. Eu não quero seguir o gerenciamento, mas eu vou fazer como se eu quisesse seguir. Eu não quero esperar o melhor trade, mas eu vou querer esperar o trade. E isso vai à analogia que eu falei do casamento. Vocês sabem que de um estudo do o Humberman, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, que o desconforto intencional desenvolve a sede biológica da resiliência. Ou seja, o que ele diz no estudo? O conforto contínuo atrofia o cérebro. Pessoas que vivem muito confortáveis, pessoas que vivem na zona de conforto, pessoas que, quando vê que está difícil, volta ao hábito antigo, essas pessoas têm o cérebro atrofiado, as decisões atrofiadas, as emoções atrofiadas, por causa disso. Porque lá, na casinha, lá naquele lugar que eu conheço bem, é confortável. Eu até já tive resultado lá quando eu estava lá, mas eu sou a mesma pessoa? Eu sou a mesma pessoa que estou lá? Não sou. Então eu não posso
simplesmente pegar e tomar esse tipo de decisão. Eu sei que a zona de conforto, ela é boa, ela é quentinha, mas é lá que eu quero estar. A pessoa que eu quero me tornar, ela estaria bem na zona de conforto? É isso. O que eu queria conversar com vocês era sobre isso. Já foram mais de 40 minutos de conversa. Gostaria que vocês falassem agora, internalizassem. Espero que isso realmente impacta. Eu não vou falar que não impacta, eu quero que impacta mesmo. Quero que seja dolorido ouvir isso. Não quero que seja confortável ouvir tudo que eu falei. Quero que vocês se sintam desconfortáveis mesmo. E até irritados comigo se for necessário. Mas tá tudo bem, eu vou viver normalmente com essa decisão. Porque eu sou responsável pela mensagem que eu queria passar para vocês. Agora, como vocês irão receber a responsabilidade de vocês, não minha. Pô, Caio, valeu, valeu. Mas é isso. Eu gostaria que vocês falassem agora um pouco, comentassem. Tá à vontade. Agora é o momento. Agora é o momento da gente falar, trocar ideia. Exatamente, cara. Alguma coisa só nos incomoda se aquilo for verdade. Se aquilo realmente é o problema. Yuri, Raduz, Lu, José, Caio, podem falar, estão à vontade. Uma pergunta, sabe de alguma ferramenta que pode ser boa para isso? Para forçar a, a gestão de risco? Simples, Obediência à gestão de risco? sim. Vamos supor, se tu estiver usando alguma plataforma de trade, existe plataforma que tu pode bloquear a quantidade de drawdown, quantidade de cliques no dia, quantidade de stop diário. Existem várias ferramentas para isso. A gente não usa por negligência, por ego, mas elas existem. Para quem usa mesas da Tradeovate, por exemplo, dá para lá na plataforma. Quem usa da Ninja tem ferramentas para isso. Tem a Rhythmic lá que dá para travar na plataforma, que é exatamente o que você falou, que você pode pedir uma pessoa externa para colocar uma senha e você não sabe qual é. Existem sim ferramentas. Existem. Só que aí depende o quanto eu quero fazer com que isso seja realmente viável para mim. Acho que convém, né? E o meu objetivo nunca foi só falar sobre trading, porque eu não acredito que só operacional vai fazer com que eu e vocês ganhem não, faça dinheiro. Não, não vai acontecer. Não vai acontecer. Por isso que eu não posto só vídeo de técnica, vídeo de candle, não. Mentalidade, disciplina, ser pessoas melhores. Porque se não evoluirmos como pessoas, não iremos evoluir como operadores de mercado. Não vai acontecer isso. Isso não vai acontecer. A música que fala disciplina e liberdade, né? Disciplina é Eu liberdade. acho que, eu acho que Alguém quer falar alguma coisa, pessoal?
Senão eu vou pausar a gravação e a gente pode continuar o assunto, mas eu vou pausar a gravação, já deu 45 minutos. O José lá falou lá. Tá usando da ritmo que depois que coloquei o stop diário, ou estou só entrando no bom trade e não entrando em qualquer confirmação. Exatamente, José, é isso. Eu acho que convém usar essas ferramentas. Eu vou estudar mais aqui para colocar aqui para mim. Pô, show de bola, show de bola. Porque uma coisa é a gente saber, ter consciência, outra coisa é ter algo externo forçando a gente a obedecer, né? Se nós não temos controle próprio, temos que usar ferramentas para nos controlar. Se eu não tenho a Isso. capacidade de seguir o plano, eu tenho que ter algo que me obrigue a seguir o plano. Algo ou alguém, alguma coisa para isso. Ou vocês acham que um gestor de fundo profissional, um institucional de verdade, é aceitável que ele tenha um dia de fúria e quebre a conta? Isso não vai acontecer. Não vai. Eles têm tanta tecnologia a favor deles que nós não temos nem noção de quanto eles estão bem preparados e nós às vezes acordamos cedo no mercado, nem escovamos os dentes e vamos para frente do mercado achando que a gente vai ser melhor do que eles. Não vai, não vai acontecer. Algumas instituições financeiras, até sensor para avaliar o batimento cardíaco, ansiedade do operador tem. Que quando acelera num trade que ele entrou, zera metade da posição, zera todo o risco, bloqueia a plataforma para que ele não opere mais no dia. Isso não é brincadeira, gente. Isso é profissão. E é a profissão mais difícil do mundo. É a única profissão do mundo que você perde dinheiro. Que você perde dinheiro. Que você tem que lidar com os seus sentimentos o tempo todo para fazer dinheiro. As outras profissões não. As outras profissões não exigem que eu esteja bem emocionalmente para poder eu ir lá, sei lá, vou dar um exemplo, montar um projeto. Tu tiver que desenhar um projeto de engenharia, depende do teu humor? Não depende do teu humor para desenhar um projeto. Depende da tua capacidade técnica, não do teu humor. Não se tu dormiu bem. Pô, Yuri, valeu. Isso aí. Eu quero ver cada dia mais vocês fazendo o certo, cumprindo as regras, fazendo acontecer. Porque a minha missão é impactar de verdade, é ajudar genuinamente de verdade. É que realmente vocês queiram. Só que também, eu também exijo o mínimo é que vocês queiram fazer o certo. Que queiram andar realmente lado a lado para fazer as coisas acontecer. Porque igual eu quero continuar evoluindo, eu quero que vocês continuem evoluindo também. Isso aí. Se todo mundo crescer junto, todos iremos crescer. Nenhum soldado fica para trás. Mas é isso. O que eu queria compartilhar com vocês era isso hoje. Eu queria falar.